A Segunda Guerra Mundial, ela pode ser considerada a guerra dos movimentos totalitários, nazismo, fascismo, a expansão desses movimentos, né, a expansão territorial, ataque a rivais, né, tudo está relacionado a essa Segunda Guerra Mundial. As principais causas da Segunda Guerra Mundial é a expansão desses movimentos totalitários. Eles surgem, né, esses movimentos totalitários, nazismo, fascismo, franquismo, salazarismo, a partir do Tratado de Versalhes, que não foi bem aceito pelas potências europeias, principalmente a Alemanha. A crise de 29 também facilitou, né, a ascensão desses países, né, desses governos totalitários ao poder. Então a expansão militar alemã acabou gerando grandes conflitos no mundo inteiro. Então todo o processo de revanchismo da Primeira Guerra Mundial acabou culminando na Segunda Guerra Mundial, tá bom? O Tratado de Versalhes acaba sendo uma das principais causas. As ideias nazistas, elas surgem com muita força na Alemanha porque ela tratava de ideias contrárias ao Tratado de Versalhes. Expandir o território, ou seja, fortalecer o meu exército, a questão da raça ariana, de se considerar superior às outras nações, tá? A questão também de perseguir os inimigos, que eles consideravam inimigos da nação alemã. No caso, os judeus foram os que mais sofreram com esse processo, né? Com aquela questão dos campos de concentração e tudo mais. Então, o exército militar dos nazistas, né, era um grande símbolo para eles. Então, acabou sendo muito bem aceito. Os blocos formados naquele período foram dois, né, o Eixo e os aliados. O Eixo foi formado pelo acordo tripartite, formado pelo Japão, Alemanha e Itália. Tá? Os aliados formados por Estados Unidos, França, Reino Unido e União Soviética, sendo que a União Soviética em um primeiro momento não se envolve no conflito, tá? Até porque ela tinha um acordo com os nazistas, né? Os avanços dos nazistas foram permitidos porque o Hitler era visto como uma barreira para o comunismo, para o socialismo ali naquele território europeu. Então, mas o Hitler tinha um pacto de não agressão com a União Soviética, ou seja, eu não te ataco e você não me ataca. A sorte começa a mudar para Hitler quando ele decide, né, invadir a União Soviética, quebrando o pacto de não agressão. Antes disso, o Hitler já tinha invadido os Sudetos, na Tchecoslováquia, a Polônia e a França. A guerra também ocorria na Ásia, concomitantemente, né, com o Japão atacando várias potências. Tá? Os principais conflitos ou grandes batalhas da Segunda Guerra Mundial estão associados às táticas nazistas. Né? Eles criaram a chamada Guerra Relâmpago, ou Blitzkrieg, que eles atacavam de forma muito rápida o adversário e o adversário não tinha como se defender. A Operação Barbarossa, que foi quando eles quebram o pacto de não agressão, gerou a principal batalha da Segunda Guerra Mundial para os nazistas, que foi a Batalha de Stalingrado, que durou muito tempo e tiveram grandes perdas, né, para os nazistas. O dia D foi quando as tropas aliadas conseguiram derrotar os nazistas, né, recuperando o território da França, que tinha sido invadido pelos nazistas. E o Japão ainda permanecia como resistência lá na Ásia e acabou atacando a base naval americana de Pearl Harbor. Em resposta a isso, os americanos acabaram jogando as bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, lá no Japão. Tá? Grandes consequências dessa Segunda Guerra Mundial foi um eixo derrotado, né, pelos aliados. A gente tem a assinatura do Acordo de Yalta, né, por Churchill, Roosevelt e Stalin. Eles assinam esse acordo para determinar as punições e territórios que ficariam para os vencedores da guerra. A gente tem a criação da Organização das Nações Unidas, né, a ONU. Então, a gente tem também a divisão da Alemanha, né, pelo Muro de Berlim, começa a ser determinada a partir desse acordo de Yalta. A gente tem o início do que a gente chama de Guerra Fria, né? O horror do Holocausto aparece, né? Tem-se notícia, né, do que ocorria de verdade nos campos de concentração, vários judeus mortos. E a Guerra Fria, que foi estabelecida entre Estados Unidos e União Soviética, é a partir desse período, né, do pós-Segunda Guerra Mundial, a chamada Era Bipolar. Tá bom? Vocês podem me encontrar no YouTube, Professor Luiz Cláudio Geografia, Instagram, @Professor Luiz Cláudio, Facebook Luiz Cláudio Silva. A gente falou um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial e o que a gente tem subsequente em relação à Segunda Guerra é o que a gente chama de Guerra Fria, que é um conflito entre Estados Unidos e União Soviética.